E aí, o primeiro tópico aqui é o seguinte, olha, a integração numérica é um método utilizado para calcular aproximações numéricas de integrais. Então, essa forma da integral aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho. Aí, é o que vocês já estão acostumados, né? Então, I de integral, claro, igual o símbolo da integral, né? É uma integral definida que tem um limite inferior a, superior b. Então, é uma integral de f de x dx. Okay? Lembrando que esse dx aqui é apenas um índice que referencia qual variável nós estamos integrando. Okay? Então, nós vamos, na integração numérica, substituir essa integral analítica aqui pelo somatório, né? Esse E maiúsculo aqui, grego, é o sigma, que significa somatório, né? Nós já vimos. Então, o somatório de áreas. E que áreas são essas? Áreas de trapézio. Então, nós vamos ter o gráfico da função, nós vamos ter um limite inferior, um limite superior, e vamos fazer uma subdivisão nesse intervalo, de tal forma que nós tenhamos vários trapézios ali dentro dessa figura, vários trapézios, e aí nós vamos calcular a área de cada um deles, ok? E fazer o somatório. E aí, é claro que a gente vai fazer isso separadamente. A gente tem uma metodologia aqui, certo? Que é essa regra de trapézios composta, que é repetida, que nos auxilia nesse processo, tá? Mas ainda aqui, olha, nessa observação, eu coloquei que esse método ele é usado quando f de x é impossível ou difícil de integrar analiticamente, né? Então, de repente, você tem uma integral e quando você vai resolver essa integral, ela vai gerando outras integrais, e aí fica uma integração grande, difícil, certo? E com a integração numérica, a gente já resolve mais rapidamente, de forma mais fácil, e o valor vai ser bem aproximado ao real. Tá legal? Então, isso facilita bastante, né? Além do mais, que você pode automatizar. Nós vamos ver depois, mais à frente, numa palhinha Excel, a gente pode fazer ali e já montar uma tabelinha com os resultados e sair com o resultado direto, tá bom? Mas primeiro a gente precisa aprender a metodologia da resolução do método e depois a gente consegue automatizar. É impossível ou difícil de integrar analiticamente ou ainda quando a função integranda é conhecida através de uma tabela de valores. Então, baseie-se na aproximação da função f de x por outra função cuja integral é mais fácil de calcular, como, por exemplo, polinômios interpoladores, que foi o que a gente já estudou. Então, de repente, você já tem o gráfico, tem os pontos já estão tabelados, nós podemos gerar um polinômio interpolador, aí pode ser do quarto, quinto grau, não importa, e você pode, então, calcular a integral dessa função e ter o cálculo da área sem problema algum. Tá? Muito bem. Então, vamos aqui para essa regra dos trapézios compostos. Nós vamos estudar primeiro aqui, que foi o que eu passei para vocês, essa função f de x igual a 2 vezes o seno de x mais 4,5. Ok? Então, o objetivo é calcular a área sobre o gráfico no intervalo de 0,5 até 5,5. Então, eu coloquei primeiro aqui a integral, certo? Então, o A é de área. E lembrando que a área de qualquer função, ela sempre é a área entre o gráfico dessa função e o eixo de x. Tá bom? Então, esse exemplo que eu dei para vocês aqui, essa curva aqui, ela é esse gráfico da função 2 seno de x mais 4,5. Essa de verde aqui. Tá? Então, nós temos um limite ali, que está aqui na vertical, em 0,5 até 5,5. Ok? Estão acompanhando aí direitinho? Então, ó, o gráfico em verde é o gráfico da função 2 seno de x mais 4,5. Na perpendicular aqui eu tenho os limites em 0,5 e em 5,5. E aí, esse traço que está aqui em vermelho, nós estamos unindo o limite de 0,5, que toca a figura, o gráfico,
até o limite de 5,5, que também toca o gráfico. Ok? E aí, nós queremos calcular a área que está entre esse gráfico verde e o eixo de X na horizontal. Okay? Só que aí é o seguinte, quando nós fazemos esse traço em vermelho aqui, se eu fizer um traço só, eu já tenho aqui um trapézio. Todos vocês se lembram do que é um trapézio, né? Aquela figura do trapézio. Nós temos aqui, olha, uma base maior, uma base menor. Nós temos a altura que está em X, ok? E esse traço da diagonal fecha o trapézio. Então, base menor, base maior, a altura, e aqui a lateral do trapézio. Mas se eu fizer um trapézio só, verifica o seguinte, que eu estou perdendo essa área aqui de cima, tá? Se eu for calcular direto aqui, a gente já vai perder essa área aqui de cima, e tem essa área aqui de baixo também que não pertence à figura. Tá? Então, qual é a ideia? Pô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5 subintervalos. Aí nós dividimos aqui no intervalo entre 0,5 e 5 em 5 subintervalos aqui dentro. Aí eu observo você o seguinte, que quando eu unir os subintervalos, olha, eu estou perdendo menos valores, ok? Embora esse valor aqui, olha, ele esteja fora, ele não pertence à figura, mas é bem pequeno o valor. Esse aqui de cima também vai estar faltando, esse aqui também vai faltando, mas vai faltar muito menos do que estava faltando aqui em cima. Olha como faltava aqui em cima e como sobrava aqui embaixo. Ó. Ok? Então, quando a gente faz uma série de subintervalos, a tendência é que a sua área se aproxime ainda mais do real. Se eu colocasse aqui, por exemplo, 10 subintervalos, eu teria mais trapézios e eu estaria chegando muito mais próximo do valor real dessa área, tá bom? E aí a proposta aqui é que se fizesse esses 5 subintervalos e aí com um intervalo de 1 centímetro cada um. Então, 0,5 até 1,5, 1,5 a 2,5 e tal, até chegar no 5,5. Tá? Então, com a diferença de 1 centímetro para cada um deles. E essa diferença, na realidade, é a altura. Então, nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 trapézios, todos eles com a mesma altura. Isso é importante. Nós vamos ver ali que nós precisamos ter sempre a mesma altura. Esses trapézios, essas laterais aqui, elas vão ser diferentes, olha. Mas a altura no eixo de X é sempre igual. Tá? Muito bem, então como nós vamos calcular essa altura? Utilizando a regra dos trapézios compostos, nós temos o seguinte. Então, o A, limite inferior, o B, o limite superior, o N é o número de trapézios que você quer, ok? E aí a gente calcula. Nesse exemplo nosso aqui de cima, a integral ela vai de 0,5 até 5,5, tá bom? Nós tínhamos colocado 5 trapézios, né, só para nossa referência aí. Então, ó, limite superior 5,5, limite inferior 0,5, e nós estamos querendo 5 intervalos. Ok? Muito bem. Fazendo essa divisão aqui, 5,5 menos 0,5 dá 5, dividido por 5 vai ser igual a 1. Okay? Então, a minha altura é igual a 1. Tá? Então, é isso que foi aqui. A altura é o intervalo que eu tenho entre os trapézios aqui. Então, cada trapézio desse aqui, na figura, tem um espaçamento de 1 centímetro. Muito bem. E qual é o próximo passo? Construir esses outros sublimites. Então, eu tenho aqui, 0,5 é o limite inferior. 0,5 mais 1, 1,5. 1,5 mais 1, que é a altura, o 1 é a altura. Eu vou sempre estar somando, vou colocar aqui em vermelho. Eu vou somar o limite inferior com a minha altura. Então, a minha altura é 1 unidade.
Então, 0,5 mais 1, 1,5. 1,5 mais 1, 2,5. 2,5 mais 1, 3,5. 3,5 mais 1, 4,5. 4,5 mais 1, 5,5. Ok? E aí, o que nós vamos ter que fazer? A fórmulazinha do trapézio, que é essa aqui, que eu deixei com vocês, ela diz o seguinte, que eu tenho que fazer a altura dividido por 2, nós vamos abrir um colchete e nós vamos colocar o f de A e o f de B nos extremos, e tudo que tiver entre o limite inferior e o limite superior, nós vamos multiplicar por 2. Mas uma observação que é importante, para calcular valores trigonométricos, nós temos aqui na nossa função uma função trigonométrica que é o seno de x. Então, toda vez que eu tiver que trabalhar com função trigonométrica, eu tenho que colocar minha calculadora no modo rad, que é radiano, tá? Porque o radiano é que mede a área, né? A distância da circunferência. Ok? Isso aqui é importante, senão vai dar valor diferente. Muito bem, então isso aqui nós já fizemos. E como a minha função é 2 vezes o seno de x mais 4,5, eu vou substituir o x por esses subintervalos aqui. Então, olha, 2 vezes o seno de... Você pode até também aí, pessoal, conferir comigo os resultados, tá? Eu coloquei 3 casas decimais, só para a gente poder analisar aqui. Então, olha, 2 vezes o seno de 0,5 mais 4,5 deu 5,459. Okay? Substituindo o x por 1,5 agora, deu 6,495. Substituindo o x por 2,5, deu 5,697. Substituindo o x por 3,5, 3,798. E substituindo o x por 4,5, nós chegamos a 2,545. E aí, o que nós temos que fazer aqui? Nós vamos fazer esse somatório entre... Ó, o f de A está aqui em cima, vai ficar fora. O f de B aqui também, o f de B ficou igual a 3,089. Isso. Então, eu vou separar aqui. Deixa eu botar aqui. Tá. Eu vou fazer o somatório dos valores que estão entre o f de A e o f de B. Tá? Então, somando aqui de 1,5 até 4,5, esse resultado deu 18,535. Acabou saindo um pouquinho aqui, né? Deixa eu chegar aqui para cima, só para a gente ter tudo na mesma página. Aí. Muito bem. Então, aqui, ó, o somatório deu 18,535 e o f de B, com o x sendo 5,5, 3,089. Ok? Então, nós já temos esses valores, tá? Nós temos esses valores aqui, ó, colocar ele, o f de A 5,459, o somatório 18,535 e o f de B 3,089. Tá? Muito bem. Aí, qual é a proposta agora? Nós vamos colocar, ó, o H é 1. O f de A, nós vamos colocar aqui agora, ficou em 5,459. Então, vou botar aqui, f de A, 5,459. Tá? 2 vezes, mais, né? Deixa eu botar um mais aqui, estou colocando, mais 2 vezes o somatório. O somatório aqui, 18,535. Então, 2 vezes 18,535. Mais o f de B, 3,089. 3,089. Chegamos aqui. Aí nós podemos colocar diretamente na nossa calculadora aí, o resultado deu 22,809. Tá? Então, a área do trapézio, que é a área daquela figura ali, com o seno
da integral do seno de 2 vezes o seno de x mais 4,5, deu 22,809. Tudo bem? Agora é o seguinte, vamos ver se nós fizéssemos a integração analítica do jeito que a gente conhece, vamos ver qual seria o resultado para ver se os valores vão ficar bem próximos aí. No de vocês não tem não, mas vamos fazer juntos aqui. Se nós tivéssemos que resolver essa função, essa integração da forma analítica, nós teríamos que fazer o seguinte: qual é a integral de seno de x? Seno de x é menos cosseno de x, certo? Então, a integral de 2 seno de x seria menos 2 cosseno de x, tá? Mais a integral de 4,5 dá 4,5 de x. Ok? Deixa eu só inserir aqui o limite de 0,5 até 5,5. Aqui, tá? Então, ó, a integral de 2 seno de x é menos 2 cosseno de x. A integral de 4,5 é 4,5x, tá? E aí, nesses intervalos de 0,5 até 5,5. Então, vamos aqui verificar o seguinte, como vai ficar esse resultado aqui. Vamos ver se vai dar o mesmo da integração numérica, hein? Então, esse primeiro x aqui é o limite superior, que é 5,5. Então, aqui é 4,5 vezes x, então 4 vezes 5,5. Aqui, o segundo colchete, agora eu já tenho o valor inferior, que é 0,5, o limite inferior. E 4,5 vezes x, 0,5. Então, lembrando de colocar a calculadora no modo RAD, né? Fix, lá, RAD, modo RAD. Então, menos 2, cosseno de 5,5 mais 4,5 vezes 23,333. Então, menos 2, cosseno de 5,5 mais 4,5 vezes 5,5, 23,333. Agora vamos colocar 0,5. 0,495. 0,495. Positivo até. Então, somando aqui os dois valores, vou colocar aqui embaixo. Então, aqui deu 22,809. Aqui agora deu 22,838. Quer dizer, bem próximo, né? Então, o valor real seria, pela forma analítica, 22,838 e pela forma numérica, 22,809. Então, estamos perdendo bem pouco aqui, né? Não deu nem na casa do décimo, né? Tá legal? Então, isso serve para provar o seguinte, que esse método dos trapézios, ele funciona. Certo? Então, se eu aumentasse aqui, por exemplo, de 5 para 10 trapézios, nós teríamos um valor muito mais aproximado ainda. Poderia dar até semelhante a esse 22,838.